14. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só quem encontrou, diga bem forte: eu achei. Eu achei. Diz assim a palavra de Deus. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. Porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, no qual foi encher o odre, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E você diga bem forte: amém. Amém. Quero ministrar hoje com vocês, nesses minutos que nós temos ainda, queridos, sobre o clamor de um necessitado. Nós bem sabemos que existem várias formas de nós clamarmos a Deus. Existem várias formas de nós orarmos a Deus. Existem várias formas de nós pedirmos algo para Deus. E este texto que nós lemos é um texto lindo, porque nós vemos uma pessoa clamando mediante a uma situação difícil que estava enfrentando na sua vida. Não era uma situação de abundância, não era uma situação de fartura, não era uma situação que ele estava alegre, mas era uma situação em que tudo havia se acabado. E a história desse menino que eu quero ministrar com vocês hoje começa não neste dia, não nessa hora que a Bíblia faz questão de mencionar acerca dele. A Bíblia vai nos dizer que a sua mãe, por nome de Agar, preste bem atenção nisso. Agar é a segunda vez que ela sai da casa de Abraão. É a segunda vez que Agar sai da casa de Sara. A primeira vez que essa escrava, você que não conhece muito bem, só para te explicar, uma escrava, Agar, ela foi tomada. Quando ela é tomada por Abraão e por Sara para serem escravos deles, passou algum tempo, e a Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis, capítulo de número 16, que agora Sara, por não gerar, ela tem uma ideia. E qual é a ideia que ela tem? Olha, se ela é minha escrava, eu vou usar ela para ter filhos. Filho que não será dela, mas será um filho meu, e a promessa do Senhor irá se cumprir na minha vida. O interessante é que
Logo após que Sara, ela tem essa ideia, que para ela poderia ser uma ideia genial, para ela poderia ser uma ideia maravilhosa. A Bíblia fala que Agar agora ela começa a ser humilhada. Agar agora no capítulo 16 começa a ser humilhada, rejeitada. Não queriam ver o bem dela. E a Bíblia vai nos dizer lá que Agar ela vai e foge da casa de Abraão. Agar agora ela foge não querendo passar por aquelas situações que ela estava passando na sua vida. E agora no capítulo de número 21, nós podemos ver que Agar ela já está de novo dentro da casa de Abraão. Mas os anos se passaram, note bem, o tempo passou. E quando o tempo passa, agora este menino por nome de Ismael, ele não está mais no ventre de Agar. Este menino agora por nome de Ismael não está mais durante os 9 meses dentro do ventre de Agar. Agora ele já cresceu um pouco, ele já está na fase da adolescência. E a Bíblia vai nos dizer que a promessa de Deus, que Deus havia feito a Abraão e a Sara, que eles seriam pais, se cumpre. Imagina a alegria. Agora nasce Isaac. E quando Isaac nasce, Sara observa que o clima não ficou bom dentro da sua casa. Sara observa que a situação não estava mais tão agradável por conta dessa situação do filho da escrava, que também era filho de Abraão, que também tinha promessas da parte de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que agora Sara ela resolve expulsar Agar de dentro da sua casa. Note bem, se era escrava não tinha casa. Note bem, se era escrava não tinha vontade própria. Note bem, se era escrava, ela não tinha o seu querer de dizer: olha, eu não vou sair daqui, porque eu tenho um filho, e este filho é de Abraão. Se é escrava, ela não poderia pronunciar sequer uma palavra. E ela agora ela sai. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 21, o verso 14, que nós acabamos de ler aqui. A noite chega, e quando a noite chega, depois dessa conversa com Sara, Abraão e Sara, melhor dizendo, Abraão vai dizer a Agar, dizendo: olha, eu não quero mais você aqui, eu não quero mais você dentro da minha casa. À noite eles tramam, eles têm essa ideia, e de manhã a Bíblia vai nos dizer que ele chama Agar. Ele diz: Agar, o seu tempo nesta casa acabou. Agar, o seu tempo nesta família cessou. Está aqui um odre de água, está aqui pão, e está aqui um menino. O interessante, queridos, é que Abraão ele poderia ter ficado com o menino, mas Abraão ele não toma essa atitude de ficar com o seu filho na hora que ele mais precisava, porque era exatamente por este menino que a confusão, as discussões estavam acontecendo dentro dessa casa. E a Bíblia vai nos dizer que quando o dia chega, depois, quem sabe, de uma noite de conversa, Abraão ele vai e se levanta de manhã, de madrugada, e a Bíblia nos diz claramente que ele toma o pão, ele toma o odre, e ele toma um menino. E diante dessa situação toda, ele faz o quê? Ele vai e diz: está aqui, Agar, tudo que é para você levar para a sua jornada. Abraão não deu um direcionamento para Agar. Abraão não disse: olha, você pode ir para uma outra tenda. Abraão não disse: olha, vai para um parente nosso distante. Abraão não disse: olha, eu já preparei alguém para ajudar você
diante desta situação difícil, não. Muito pelo contrário, aqui eu encontro uma escrava, aqui eu encontro um filho, aqui eu encontro um odre de água, e aqui nós encontramos pão. Tudo isso que essa mulher ela tem para enfrentar a sua vida a partir deste dia com o seu filho. E o pior de tudo, queridos, como eu disse, ela não estava indo para um lugar melhor, ela estava indo em direção ao deserto. E a Bíblia é clara em nos dizer que agora Agar ela é enviada para o deserto. E a Bíblia ela empenha mais em dizer que ela sai andando errante pelo deserto, ou seja, sem uma direção, ou seja, sem saber para onde ia, ou seja, sem saber aonde chegaria a sua vida a partir daquele dia. E aqui eu aprendo algumas lições, porque há momentos da nossa vida, queridos, que a nossa história se assemelha um pouco com a história de Agar. Quando a gente menos imagina, algumas situações difíceis começam a acontecer na nossa vida. Quando a gente menos imagina, aquele comodismo que a gente estava bem dentro da casa, a gente estava bem dentro da família, a gente estava bem no ambiente onde Deus nos colocou, mas situações vêm na nossa vida para fazer o quê? Para nos jogar para fora, para nos jogar para um deserto, onde os recursos são escassos, para nos jogar para um deserto aonde a água acaba, para nos jogar para um deserto aonde o pão que eu tenho também é escasso, e se eu como ele um pouco, significa que amanhã, se eu não ter mais pão, este pão que eu tenho, ele pode se acabar e a fome chegar na minha vida. E a Bíblia vai nos dizer que foi exatamente isso que aconteceu. Eu não sei, pastora Nilva, quanto tempo passou. Eu não sei, Raíssa, se o pão acabou dentro de um dia. Eu não sei se a água acabou dentro de uma semana. Eu não sei se durou um pouco mais de tempo ou não, mas a Bíblia nos declara que no decorrer da caminhada pelo deserto errante, sem direção, tudo acaba. A água do odre acaba, o pão acaba, e sem nenhuma direção a situação fica tão difícil, porque se eu estou no deserto eu não tenho amigos para me ajudar, se eu estou no deserto eu não tenho um familiar próximo para me ajudar, se eu estou no deserto eu posso dizer até hoje eu não tenho sequer, quem sabe, um líder para me ajudar, porque eu estou no deserto. Tudo acaba, e a Bíblia vai nos dizer, e é sobre isso que eu quero pregar com vocês hoje, que quando tudo acaba, a mulher ela tem uma ideia. Qual é a ideia? Ela vê no deserto uma árvore. Quando ela vê no deserto uma árvore, eu penso que ela imaginou na sua mente, dizendo: olha, o deserto a gente não vai conseguir passar. O deserto é muito grande, nós estamos sem direção, nós não sabemos para onde nós estamos indo, mas tem essa árvore, para eu não ver o meu filho morrer, para eu não ver o meu filho padecer, eu vou deixar ele debaixo dessa árvore, porque com o tempo ele vai acabar morrendo, e eu não quero ver o sofrimento do meu filho. Eu não quero ver o meu filho me pedindo pão e eu não ter pão para dar para ele. Eu não quero ver o meu filho pedindo água e eu não ter água para dar para o meu filho. E essa mulher, a Bíblia nos declara que ela vai e se afasta a uma certa distância. E a voz dela naquele dia foi esta: que eu não veja morrer o menino, que eu não veja morrer o meu filho amado, que eu não veja morrer
aquele que também tem promessas da parte de Deus. Porque quando ela fugiu a primeira vez da casa de Sara, Deus havia dito para ela: olha, este menino é Ismael, ele tem promessas, ele vai ser grande, vai ter descendência. Mas olhe bem para cá, é só uma situação difícil chegar na nossa vida que a gente esquece da voz de Deus. É só uma situação difícil chegar na nossa vida que a gente esquece das promessas de Deus. É só uma situação difícil chegar na nossa vida que a gente prefere fazer igual Agar, abrir mão de tudo, abandonar o menino em um lugar que parece cômodo, aonde eu não assumo mais uma responsabilidade sobre ele, aonde eu não assumo mais um compromisso sobre essa vida e dizer: deixa ele aí, porque o sofrimento é tão grande que eu estou passando, que eu também não quero ver o meu filho chorando, não quero ver o meu filho padecendo. Mas a Bíblia é linda, queridos, demais, porque a Bíblia fala algo, e é aqui que eu quero ficar esta noite com vocês, que mediante esta situação toda, uma situação que aparentemente é uma situação trágica, é uma situação de calamidade, é uma situação tão difícil, porque uma hora eu tenho, mas agora do nada eu não tenho mais nada, porque eu era escrava, mas quando eu fui escolhida para estar dentro desta casa, eu comecei a ter algum valor, não seja apenas pelo fato de eu ter um filho com Abraão, mas agora do nada, é como eu digo, da noite para o dia, parece que a vida girou 360 graus. Agora tudo acaba, agora eu vejo meu filho debaixo dessa árvore e eu quero abandoná-lo, e eu abandono debaixo da árvore, mas a Bíblia vai nos dizer que algo acontece, e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, porque com Deus é assim. Quando a gente menos imagina, Deus do céu está trabalhando ao nosso favor. Quando a gente menos imagina, é como se Deus começasse a movimentar os céus ao nosso favor. Quando a gente menos imagina que tudo acabou, Deus começa a agir. Mas como Deus age, pastora Adélia? Deus age através de uma oração que foi feita no deserto. Olhe para esse crente bonito do seu lado e diga para ele: há poder. Gente, desse jeito tem poder não. Diga com vontade: há poder na sua oração. A Bíblia fala que o menino, quando ele está lá debaixo da árvore abandonado, quando ele está debaixo da árvore, quem sabe sem ver a sua mãe, quando ele está debaixo daquela árvore, diante dele um deserto, este menino, ele resolve fazer algo que para mim é uma loucura para um menino, Raíssa. Este menino, ele resolve orar a Deus no deserto. Aleluia. E eu fiquei me perguntando por que essa mãe não foi orar também. Porque essa mãe não foi suplicar a Deus também. Mas o menino aprendeu, olha, em situações difíceis, quem sabe ele já tinha visto seu pai fazer isso. Eu vou orar ao Deus do céu. E a Bíblia vai nos dizer que ouviu Deus a voz do menino. Se Deus ouviu, é porque estava orando no deserto. Aqui eu aprendo pelo menos duas grandes lições com este menino. Primeira, situações difíceis não podem calar a nossa voz. Eu vou repetir: situações difíceis não podem
difícil que agora você deve orar mais. É porque está difícil que agora você precisa abrir a sua voz e clamar a Deus, pedir a Deus. Olhe bem para cá para você entender algo. Eu sei que você já viu alguém que no meio da dificuldade, ao invés de orar foi murmurar, ao invés de orar foi dizer por que Deus permitiu isso na minha vida, ao invés de orar foi questionar a Deus essa situação que está enfrentando, ao invés de orar começou a murmurar, ao invés de orar começou a reclamar, ao invés de orar pensou, olha, eu não vou fazer mais nada, porque Deus, Ele fez isso na nossa vida. Mas este menino, ele não age desta forma. Este menino me ensina que situações difíceis da nossa vida é um cenário maravilhoso. Para quê, pastora Adélia? Para eu ouvir Deus do céu dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Situações difíceis é um cenário propício para ouvir Deus falando comigo, clama, porque se você clamar vai vir resposta de Deus. Clama, porque se você abrir a boca diante dessa situação que você está passando, Deus tem poder para reverter, Deus tem poder para mudar essa causa. Eu estou ministrando para quem vem hoje entregar a sua adoração a Deus. Deus está dizendo para você aqui hoje, chega lá na tua casa hoje com tua boca profética, dizendo, este deserto não vai me matar, porque Deus me deu um direcionamento, dizendo, clama a mim, porque eu sou Deus de resposta. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Alguém que era para orar não ora. Alguém que era para interceder não intercede. Mas a Bíblia fala que o menino ora. A Bíblia fala que o menino entende o poder que tem uma oração. O menino, quem sabe, se lembrou da promessa que Deus havia feito ao seu